boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, boa noite a você que está nos assistindo. Não sei se é a sua primeira vez que está nos vendo, não sei se é a segunda, terceira, mas agora nós estamos aqui no YouTube, nós estamos fazendo estes cultos, estes momentos de louvor, estes momentos de ganhar conhecimento da palavra de Deus através dessa nova ferramenta que é o YouTube. E eu gostaria de pedir para você que compartilhe esse vídeo, compartilhe os nossos cultos para que mais pessoas estejam ouvindo da palavra de Deus, para que mais pessoas estejam conhecendo ao nosso Deus. Então compartilha para os seus amigos, compartilha para os seus familiares e também não deixa de dar o like no nosso vídeo, porque isso nos ajuda também como canal, como igreja, para nós estarmos levando a mais e mais pessoas. E esse domingo, mais um domingo, nós estamos aqui reunidos, mais uma vez em nossas casas, para louvarmos a Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre Noé. Acredito que todos conhecem a história da Arca de Noé, todos sabem sobre a Arca de Noé. E eu não vou ler aqui agora, mas lá em Gênesis 6, no versículo 14 até o 17, tenha curiosidade de ler depois. A palavra de Deus mostra Deus falando para Noé tudo mesmo, de como era a arca, o que tinha que montar na arca, qual madeira, qual betume que seria usado, como seria betumada, qual altura, qual largura, até a madeira foi especificada por Deus para Noé. E, ou seja, ele falou tudo, tudo, a arca tem que ser assim, nos mínimos detalhes para que Noé montasse. E uma coisa que me chama a atenção é que Deus não colocou para Noé, construa um timão, construa um leme, para que você dirija a arca, para que você esteja ali guiando a arca, procurando um caminho, desviando de rochas, desviando de não sei o que, porque foi alagada toda a terra, né? E isso me chamou muita atenção, porque Deus não pediu isso para Noé. Deus pediu, faça a arca. E Noé construiu a arca. E a partir desse momento ele falou, olha, você não vai ter direção. Você vai entrar com sua família nesta arca. E a partir dali, quem está no controle sou eu. Quem está no controle ali seria Deus. Quem esteve no controle foi Deus. E a gente sabe, a gente conhece a história de que Deus guiou completamente pelo caminho certo, por onde Ele queria, no melhor caminho para parar no lugar que Deus gostaria, porque ali era o melhor, porque essa era a vontade de Deus. E Noé entrou com sua família sem ter direção de nada e deixou que Deus guiasse a arca, deixou que Deus guiasse a vida de Noé, da sua família. E hoje eu quero despertar isso para nós, de que o nosso Deus ele nos chama para fazer como Noé. Não importa às vezes as rochas, as pedras que a gente vê pelo caminho, mas o nosso Deus ele deseja que a gente se entregue a Ele e que a gente deixe Ele ter o controle. Que somente Ele tem o controle, somente Ele dirige, que Ele vai desviar das rochas que Ele precisa desviar, Ele vai fazer a gente pular por rochas, Ele vai fazer a vontade dEle. E um versículo que me marca muito, que uma vez o pastor Davi pregou, se encontra lá em Isaías 43, que fala assim, no versículo 18 e 19, e fala assim, esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. E meus amados, isso é a palavra de Deus, isso é o nosso Deus falando que o passado já foi e que Ele está criando sempre coisas novas para nós, onde que totalmente seco, onde não tem nada, não tem nem esperança de sair água, o nosso Deus vai fazer brotar rios, para que nós estejamos caminhando ali. Então, meu amado,
não sei como está a sua vida, não sei como é que está a situação. Eu imagino como esteja as nossas cabeças estão assim, por causa dessa pandemia, por causa de cada detalhe, de cada momento da nossa vida. Mas eu te convido hoje a entregar a sua vida para o nosso Deus, deixar que Ele dirija a sua vida. Assim como Noé, ele entrou na arca sem pensar em nada e deixou: Deus, está em suas mãos. Que o Senhor dirija a arca para onde o Senhor deseja. Que a nossa vida seja assim como a de Noé, que confiou completamente em Deus. Então, esse é o desejo do meu coração e eu te convido também a fazer isso. Vamos orar para nós continuarmos o nosso culto e para louvarmos e ouvirmos mais da palavra de Deus. Amém? Deus, te agradeço, Pai, porque o Senhor ele nos mostra que o Senhor, o passado já se foi e que, ó Pai, o futuro o Senhor está nos dirigindo e que o Senhor se faz coisas novas todas as manhãs, o Senhor renova as tuas misericórdias todas as manhãs, Deus. E eu te agradeço também, ó Pai, porque o Senhor sempre está conosco e o Senhor quer dirigir a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha, Pai, cuidar de cada um de nós. E nós desejamos entregar as nossas vidas no controle Teu. Que o Senhor dirija, assim como, Pai, o Senhor fez com aquela arca de Noé. E, ó Pai, abençoa este culto, abençoa a vida de cada pessoa que está assistindo este culto agora, Deus. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não, não falha, não.
pela vista, mas nós vivemos pela fé. Deus provê em nossas vidas. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração nessa noite. Que nós possamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Boa noite, irmãos. Como sempre, é uma delícia compartilhar do amor de Deus com todos. Sejam bem-vindos quem não é da nossa igreja, mas está aí assistindo o nosso culto. É uma bênção ter você conosco, tá? E eu queria muito compartilhar com os irmãos e com os amigos. Realmente tem sido tempos difíceis nas nossas vidas, né? Nós temos compartilhado uns com os outros as nossas dores, as nossas aflições, mas nós sabemos o Deus que nós servimos e diante de tudo que tem acontecido tem algo muito lindo, que no meio da tribulação nós temos a paz. E é maravilhoso saber. Esse louvor fala sobre isso, sobre como Deus nos conhece, antes mesmo de nós nascermos, e que não importa o que acontecer, o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e Ele prometeu que estará conosco até os últimos dias de nossas vidas. Isso é maravilhoso. Então eu convido os irmãos para louvar comigo. Espero que conheçam a letra. Se não conhecerem, reflitam sobre ela, porque é muito linda. Pai, hoje eu quero deitar em teu colo e abrir o meu coração. Em ti eu encontro descanso para o meu encontro, paz e o perdão. Tu sabes tudo sobre mim. Conheces meu pensar. Bem antes de eu nascer, me amor por mim se entregou. Se o vento soprar, me escondo em ti. Se a noite vier, és a minha luz. Se o mar se agitar, tu comigo estás. Minha rocha, meu refúgio, em tuas promessas descansarei, em tua palavra confiarei. Seguro está o meu coração, me entrego a ti por inteiro. Tu sabes tudo sobre mim. Conheces meu pensar. Bem antes de eu nascer, me amor por mim se entregou. Se o vento soprar, me escondo em ti. Se a noite vier, és a minha luz. Se o mar se agitar, tu comigo estás. Minha rocha, meu escudo, em tuas promessas descansarei, em tua palavra confiarei. Seguro está o meu coração, me entrego a ti por inteiro. Se o vento soprar, me escondo em ti. Se a noite vier, és a minha luz. Se o mar se agitar, tu comigo estás. Minha rocha, meu escudo, em tuas promessas descansarei, em tua palavra eu confio.
vale a pena confiar e esperar, porque esse Deus não mente. Ele é maravilhoso, ele nos ama. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, amém? Hoje nós queremos falar um pouco a respeito da experiência de Caleb e do tempo que ele viveu seguindo ao Senhor. Quando Deus está andando junto, não existe tempo, existe experiência. Esse é o aspecto daquele que confia no Senhor. Quem trabalha com o Senhor nos caminhos dele não percebe o tempo. Ele percebe as experiências que viveu com Deus. Hoje nós vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 14, de 6 a 15. Vocês podem me acompanhar aqui, ou então se você quiser abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 14, versículo de 6 a 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jofoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Caleb estava falando para Josué a respeito da experiência que ele viveu ao espiar a terra, e quando voltou de Canaã, após ter saído do Egito, eles entraram em Canaã como espias e retornaram com um relatório da sua visita, da sua exploração à terra que Moisés mandou eles irem. Cada líder de uma tribo era considerado um príncipe. Eles entraram dentro dessa terra e voltaram com as informações para que Moisés pudesse organizar a estratégia junto com Deus e estar ali entrando na terra logo após a travessia do Mar Vermelho. Tá? Então Josué e Caleb estavam conversando. 40 anos, e Caleb disse: 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que são os israelitas, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé, será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar? Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje. Portanto, perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Antes, o nome de Hebrom era Queriate Arba, porque Arba foi o maior homem entre os Anaquins. A terra repousou da guerra. Esse foi o último versículo desse capítulo 14 de Josué. Josué e Caleb, como eu já disse, foram
2 dos 12 espias que entraram dentro da terra de Canaã para trazerem informação a Moisés como eles estariam assim conquistando a nova terra, né, de Canaã, prometida por Moisés ao retirar junto do povo do Egito e assim conquistar a terra que Deus havia prometido para Abraão. E diante desse texto que nós lemos agora, irmãos, nós podemos tirar algumas características de Caleb, tanto da experiência que ele viveu quando foi entrar na terra como espia, quanto também todo o período que ele passou até chegar naquele momento ali que estava conversando com Josué, requisitando a promessa que Deus havia feito a ele, há 45 anos atrás, da conversa que ele estava tendo com Josué. Caleb foi um dos 12 espias em Canaã. Isso está descrito lá em Êxodo capítulo 14. Tá? Se você quiser ir pesquisar na sua palavra, na sua Bíblia, na palavra de Deus, você pode ver aí em Êxodo capítulo 14, Caleb era da tribo de Judá. Ele era considerado um príncipe, porque ele era diretamente, era um herdeiro, era um descendente direto de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. Né? Jacó teve 12 filhos, um deles foi Judá. Caleb viu a manifestação do poder de Deus no Egito. Caleb, quando tinha 40 anos, ele tinha atravessado já o Mar Vermelho, com o mar se abrindo, Deus se manifestando ali naquele momento ao povo, dando livramento da morte de todo o exército do Egito. Quando ele citou nessa palavra que ele tinha 40 anos, quando ele entrou dentro da terra de Canaã para ser um espia. Então, Caleb viveu todo o período de manifestação do poder de Deus com Moisés ao livrar Israel das garras de Faraó, né? De toda aquela opressão que o Egito estava fazendo sobre o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Então Caleb viu essa manifestação do poder de Deus lá no Egito, as 10 pragas e o livramento que ele deu também ali diante daquele Mar Vermelho. Caleb também foi fiel a Deus, crendo que Deus poderia entrar, crendo que com Deus poderia entrar na terra de Canaã. Quando voltou daquela espionagem que eles fizeram, o relatório de Caleb foi que eles poderiam entrar dentro da terra, porque Deus estaria com eles. E olha que a terra de Anaquim, dos Anaquins, né? Os Anaquins eram os gigantes daquela época, eram os gigantes, considerados uns gigantes, eram homens muito grandes e muito fortes. Esses gigantes já foi estudado, a ciência já estudou já esse povo, e a característica deles eram gente grandes, muito grandes mesmo, gente de 3 metros de altura, de 2,5 a 3 metros de altura. Então, assim, até Caleb cita que eles se sentiam como grilos perto do povo das montanhas, né, a qual Caleb foi fazer a espionagem. Mas mesmo assim, ele foi fiel a Deus, crendo que Deus poderia estar derrotando esse povo ao entrar em Canaã. Caleb também sofreu devido à incredulidade do povo, apesar de ele ter falado que eles poderiam entrar, que Deus estaria derrotando o povo que estava morando em Canaã. O povo desistiu, queria já voltar para o Egito, porque eles achavam que os outros 10 espias, exceto Caleb e Josué, desanimaram o povo. A gente leu esse texto aqui também, eles derreteram o coração, desanimaram o coração do povo para entrar dentro da terra, porque falavam que o povo era muito forte, que morava lá, poderia matá-los, eles poderiam morrer ali. Mas apesar da terra onde eles viviam, queriam estar entrando, era uma terra que manava leite e mel, ou seja, é uma terra com abundância de alimento, com fartura de recursos para sobreviver. Eles citam até que eles carregavam cachos de uva, que naquela época, se leia lá em Êxodo 14, os cachos de uva que eles recolheram para poder mostrar, eram cachos gigantes, eram coisas muito grandes, muito exageradamente anormal do que já tinham visto lá no Egito.
Então era uma terra muito boa, Canaã era a terra prometida. Deus tinha abençoado aquela terra lá para que eles fossem conquistar e usufruir do melhor que tinha nessa terra. Mas o povo desistiu. Então Deus castigou o povo caminhou no deserto durante 40 anos, e ninguém daquela geração acima de 20 anos entraria dentro da terra, mas exceto Caleb e Josué. Então Josué, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo desejando entrar na terra, ele não entrou e sofreu toda a carga do deserto, sofreu todo o castigo que o povo teve que passar, né? Josué também, outra característica de Josué é que Josué foi companheiro, Caleb foi companheiro de Josué na conquista da terra de Canaã. Apenas Josué e Caleb que conseguiram entrar do povo que saiu do Egito. Mais ninguém, só eles e a família deles, né? Era considerado uns homens, era considerado apenas a contagem, era só homens. Então as suas famílias entraram também. Mas Caleb e Josué foram os únicos homens que receberam o livramento do Egito, receberam o livramento do exército de Faraó, receberam todo o castigo, né, de Deus sobre o povo de Israel, andando 40 anos sobre o deserto, mas mesmo assim Deus foi fiel, dando a eles, aquele povo, o alimento, o abrigo, o aquecimento e até a preservação das suas roupas e sandálias durante esses 40 anos. Mas só esses dois homens puderam entrar e conquistar a terra, ou seja, tomar posse dela. E Caleb também creu na promessa que Deus fez a ele, que receberia como herança perpétua a terra que pisou quando foi espionar, a terra dos gigantes. Então, Caleb também teve uma característica de confiança em Deus. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o tempo. O tempo. Eu não sei se os irmãos percebem, mas o tempo que Caleb entrou dentro da terra, conquistando com Josué, passou 45 anos desde até do período em que ele saiu do Egito. E a coisa mais interessante que a gente observa e ele mesmo testifica isso, falando a Josué: Josué, você lembra o dia que a gente entrou dentro de Canaã para espionar? Quando a gente entrou naquele período, eu tinha 40 anos de idade, agora eu tenho 85 anos de idade. E hoje, e Caleb dizendo, hoje eu sinto mais força e vigor, tão quanto eu tinha com 40 anos de idade. Hoje eu consigo ainda guerrear, consigo conquistar e entrar onde Deus está indo. Caleb entendeu que o tempo passou, mas ele tinha a mesma força. Quantos de nós temos a mesma força quando estou falando de quem tem 40 anos, hein? Quantos de nós temos a mesma força de quando a gente tinha 20 anos? Se você tem 80 anos, a sua força quando você tinha 40. Irmãos, o tempo passa e a nossa carne começa a desgastar. A nossa mente começa a desgastar, a gente começa a ficar cheio de problemas, né? Devido ao nosso corpo. Josué e Caleb, por terem sido infiéis a Deus, eles não perceberam o tempo sobre a sua carne. Eles passaram sim pelas dificuldades que o povo tiveram que passar, tiveram que guerrear junto com o povo, sofrendo ali batalhas fortes, mas Deus estava com eles. E eles não viram e não sentiram na sua carne a carga do tempo sobre a sua carne. Quando nós estamos andando com Deus, nós entendemos, e você pode perceber isso quando você anda com Deus, você segue a Deus, o tempo que você seguiu, ele parece que voa. Estar na presença de Deus é muito mais do que perceber o tempo. Deus mantém a sua fidelidade para conosco quando nós estamos andando com Ele e faz com que o tempo não se torne tão importante. A nossa carne hoje, diferente do propósito com que Caleb viveu, né, de conquistar e ainda viver na terra de Canaã prometida a ele, hoje nós perdemos sim, nós temos o nosso desgaste do nosso corpo. Mas vocês já perceberam, estou falando agora para os nossos irmãos, que quando nós estamos fazendo bem,
indo aonde Deus está indo, a gente não percebe o tempo passar. Essa é a bênção de estar caminhando com Deus. O tempo passa. Talvez a gente passe até por momentos difíceis de doenças, mas quando a gente segue a Deus, a gente sente tanto prazer que a gente não vê o tempo passar. Uma outra característica muito importante que a gente vê na vida de Caleb é que ele viveu todas as experiências do êxodo e da conquista de Israel, da nova terra de Canaã, a terra onde manda leite e mel. Josué viveu ali as 10 pragas, o livramento do povo de Israel, viveu também a experiência do mar se abrir, viveu a experiência do rio Jordão se abrir, para que o povo passasse também para entrar dentro da terra. Tantas experiências, a experiência de vida de 40 anos no deserto, irmãos, 40 anos no deserto, todo dia comendo o mesmo alimento, vivendo a mesma rotina, caminhar, indo à frente, mas também vendo o poder e a manifestação de Deus em todo o tempo. Quando Deus se manifestava a Moisés, quando a congregação, né, ali o tabernáculo se movia da glória de Deus, Caleb esteve lá vendo. Quando Deus movia-se, abrindo o rio Jordão para eles poderem passar e atravessar a terra. E também quando Deus ia à frente, derrotava os exércitos para que o povo de Israel apenas chegasse lá e conquistasse. Todas as experiências, quando a gente anda com Deus, são experiências de vitória. Por mais difícil que vocês passem naquele momento, mas você pode ter certeza que ela vai ser uma experiência de vitória na sua vida. O vale da sombra da morte pode vir, mas você vai encontrar a vitória em todos os pontos desse vale, porque você está andando com Deus. Caleb esteve andando com Deus e ele viveu experiências incríveis, coisas que os olhos humanos não conseguem ver. Então, seguir a Deus é ter experiências que a gente nunca mais esquece. As características de Caleb, esse texto que a gente pode ver aqui, porque Caleb esteve seguindo a Deus. Olha só o que diz em Números capítulo 14, desculpe irmãos, eu disse Êxodo, mas é em Números, tá? Capítulo 14 e 15, que ele fala dessa experiência da entrada em Canaã. Mas aqui ele está falando assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, Deus falando ali a Moisés, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. O texto aqui dito em Números 14 era Deus falando para Moisés a respeito de Caleb. No momento em que Deus, em Números 14, estava falando que por causa do coração de Israel, o coração que era incrédulo, que não creu ao entrar na terra, e os outros 10 espias em terem feito o povo desistir da ordem de Deus a entrar na terra prometida, o espírito desses homens contaminou o povo, e o povo ficou murmurando, desejando morrer até no Egito, voltar para o Egito para morrer lá, e não morrer no deserto. Mas o espírito de Caleb e Josué, e agora nós estamos falando especificamente sobre Caleb, Deus fala para Moisés: houve outro espírito no coração de Caleb, é um espírito de confiança e fidelidade ao Senhor. E por isso, e perseverou em seguir-me, ou seja, ele teve a confiança e perseverou, indo até contra o povo, falando: não, nós vamos entrar na terra sim, porque Deus está conosco. Porque ele seguiu ao Senhor. Deus deu a promessa a Caleb que ele estaria pisando naquela terra e conquistando e vivendo naquela terra. Foi por isso que Caleb falou a Josué: lembra daquele dia em que Moisés estava com a gente e ele falou que eu estaria tendo essa promessa cumprida na minha vida? Caleb estava requisitando essa promessa a Josué naquele momento. Então, Deus prometeu a Josué
a Caleb que estaria entrando nessa terra. O tempo passou e Caleb continuou fiel a Deus diante de todo esse período, de 40 anos até 45 anos. 45 anos Caleb continuou sendo fiel a Deus. Mesmo vivendo 40 anos no deserto, mas 5 anos em batalha, ele não esqueceu da promessa e continuou confiando em Deus. Obedeceu ao Senhor em tempos difíceis no deserto. É uma outra característica. Lutou com o povo para conquistar a terra mesmo sendo velho. Caleb já tinha 85 anos de idade. 85 anos de idade. Quem hoje, 85 anos, consegue pegar uma espada e ir à batalha, correr, gritar, sentar no cavalo para poder guerrear? Ninguém. É muito difícil hoje alguém com 85 anos de idade fazer isso. Mas Caleb, por causa da promessa de Deus sobre a vida dele, conseguiu isso, a força, a virilidade. Caleb também estava mais forte aos 85 do que com os 40. Foi o que eu acabei de dizer. Ele mesmo citou isso para Josué. Josué, eu tenho hoje 85 anos e estou tão forte quanto tinha 40 anos de idade. Hoje eu consigo entrar naquela terra onde só tem gigante e derrotar eles, porque Deus está conosco. E desfrutou. Caleb conseguiu desfrutar da terra que sonhou que Deus daria para ele. Deus prometeu, Deus cumpriu. Um homem com 85 anos, com certeza, para poder desfrutar essa terra, viveu muito mais. Porque ele não só ia apenas chegar na terra, conquistar e morrer. Deus prometeu a ele que ele iria estar vivendo na terra e a descendência dele ia viver ali também perpetuamente. E Caleb viveu experiências inesquecíveis com Deus. Quando estamos confiando em Deus, quando somos fiéis a Deus, o nosso corpo, apesar de hoje não ser como o exemplo de Caleb, como exemplo, porque o propósito de Deus naquela época era conquistar a terra de Canaã. Hoje o nosso propósito é servir a Deus, amar ao próximo, servir ao próximo e pregar o Evangelho, porque Deus falou assim, Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus falou isso. Jesus falou que ele estaria. Olha que interessante, naquela época Josué e Caleb confiavam em Deus porque estavam seguindo a Deus, porque ele estava lá. E Jesus da mesma forma hoje fala para nós, porque estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Depois dele falar aí de pregar o Evangelho, ensinar, doutrinar, colocar o amor em prática, eu vou estar com vocês, assim como Josué esteve seguindo a Deus naquele tempo. Nós hoje temos que estar seguindo a Jesus, porque Jesus também vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o tempo que passou e as experiências que Caleb viveu, nós podemos viver hoje completamente. O tempo pode não passar, a nossa ideia, a nossa noção de tempo pode ser tão pequena e tão volátil quando nós estamos servindo a Deus que a gente nem percebe. Então, Caleb nos ensina a seguir a Deus e ser fiel a Ele também. E o que nós temos que fazer, irmãos? Mantermos-nos fiéis a Deus, como eu disse. Vamos manter fiéis a Deus, mesmo tendo tanta dificuldade hoje. Muitos empregos estão sendo colocados, muitas pessoas estão sendo colocadas fora das empresas, estão sendo demitidas. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira muito grande. Talvez você esteja passando por uma dificuldade emocional muito grande devido a essa pandemia, pelo isolamento, por não estar se convivendo, porque nós fomos criados para sermos seres sociáveis. Nós devemos ter relacionamentos. Talvez hoje você esteja se sentindo até um pouco solitária, mas mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se fiel a Deus, porque Ele faz com que esse tempo passe e Ele faz com que você possa usufruir de todas as promessas que Ele deu a nós. Nunca esqueçamos das promessas que Deus dá para nós, seus filhos. Deus é fiel para cumprir todos os propósitos de bem para nossas vidas. Confiemos em Deus. Não deixe de confiar no Senhor. Se está passando por necessidade, confie no Senhor. Muitos exemplos. Existem muitos casos, muitos testemunhos de irmãos que estavam precisando de uma solução.
E Deus veio e levou até a sua porta. Deus entregou. As experiências que muitas pessoas, ao seguir Jesus, ao seguir Deus, vivem, podem testificar isso por nós, porque eles confiam no Senhor. E andamos por onde Deus está andando. Vamos estar caminhando por onde Deus está caminhando. Por onde Deus está caminhando. Deus está caminhando para a salvação. Vivemos no período da graça, num período onde que nós devemos estar falando do amor de Cristo. Você fala do amor de Cristo com o seu testemunho, você fala do amor de Cristo com a sua voz, você fala do amor de Cristo cantando, você fala do amor de Cristo testemunhando, você fala do amor de Cristo sendo fiel no seu trabalho, sendo honesto no seu trabalho. Você fala do amor de Cristo sendo fiel a Deus, quando Deus coloca-nos até uma experiência que a gente não viveria normalmente, mas até naquele momento Deus vem e nos salva e nos livra dos momentos difíceis, porque Ele falou e prometeu, e nós devemos estar lembrando dessas promessas nesses momentos, irmãos, que Ele falou que Ele, para nós observarmos os lírios do campo, que são lindos e maravilhosos, e Deus não deixou eles, não deixa a beleza deles sumirem, mas muito mais a nós, que somos filhos deles. Ele vai prover todas as coisas que nós necessitamos. Confie no Senhor, andamos aonde Ele está, por onde Ele está andando. E essa é a minha oração, irmãos, que todos nós sejamos fiéis a Deus, confiantes em Deus, assim como foi Caleb e Josué. Mas Caleb demonstrou e testificou que o tempo passa e Deus permanece deixando ele mais forte. Assim também sejamos ao servir ao Senhor, com a nossa força espiritual, com a nossa força emocional, apesar da nossa carne hoje ser diferente do propósito com que Deus usou em Caleb. Nós envelhecemos, ficamos mais fracos, mas se Deus quiser, Ele deixa você muito mais forte, assim como foi com Caleb. Mas que a gente possa ser fiel a Deus, fortificando o nosso espírito nas experiências que nós vamos viver, estando seguindo o Senhor. E hoje seguir ao Senhor é pregar a palavra e amar ao próximo. O único mandamento de Jesus foi: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, dando a vida pelo seu amigo. Assim também sejamos hoje, confiantes em Deus, e sendo fiel a Ele, a sua palavra e ao seu amor. Deus abençoe a todos, que todos possam ter uma excelente semana, e lembre-se, nesse dia, assim como Caleb foi fiel, e Deus manteve-se fiel a ele também, fazendo com que ele conquistasse aquela terra e vivesse em abundância. Todos também possam assim viver com Deus em abundância de vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Na cruz, pra
Amados irmãos, vamos estar encerrando o nosso culto nesta hora, desejando que todos vocês que estão aí junto conosco, estiveram participando, adorando ao nosso Deus neste culto, que possam ter uma semana realmente abençoada e que todos nós possamos novamente estar juntos na terça-feira, na nossa live que estamos falando sobre as famílias da Bíblia, e na quinta-feira. No próximo sábado também nós teremos a nossa reunião do Ministério da Família. Tem sido bênção. Meu irmão, minha irmã, amigo que está conosco, divulgue as nossas redes sociais para que nós possamos alcançar mais pessoas e que as bênçãos de Deus possam ser experimentadas por cada um de nós. Deus abençoe a todos. Boa noite.